Bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem com texto bíblico. E nessa temporada a gente estamos estudando o tema, tá muito top, hein, gente? Parando aí para revisar, reafirmar algumas coisas, saber o que nos identifica como movimento profético para esse tempo, como jovens adventistas cristãos que aguardam, almejam, desejam e trabalham para ver Jesus voltando, de preferência ainda em nossa geração. Identidade é o tema da nossa temporada. Mensagens, herança e mensagem adventista. Quem sabe uma ótima oportunidade para você realmente redefinir ou quem sabe repensar o chamado que Deus fez para você para esse tempo. Quem sabe uma oportunidade para você também estar conhecendo a Bíblia, estudando, tá? Quem sabe também se sentindo chamado a abraçar essas verdades e compartilhar com quem ainda não conhece para esse tempo tão especial que antecede os dias finais da história deste mundo, que antecedem o grande dia da volta de Jesus. É muito bom estar com vocês. Estamos aí já caminhando para o finalzinho da nossa temporada. Está sendo muito legal poder estar aqui trocando ideias, conhecendo, batendo papo com jovens, com líderes que representam você aí na sua comunidade local, aqui no caso Zona Leste, no norte de São Paulo. E a você também que nos acompanha em algum lugar do Brasil ou do mundo, mais uma vez, muito obrigado por sua companhia, por sua presença. Esperamos que esse conteúdo continue sendo de alguma forma, uma bênção na sua vida, um incentivo, uma motivação a mais para que você continue com a sua identidade firmada na palavra de Deus, tá bom? Eu tenho a alegria de poder receber aqui hoje, com muita alegria, pessoas que eu tenho um carinho muito grande, tenho convívio aqui com eles aqui nesses últimos 6 anos aqui em São Paulo. São muito ativos na igreja onde atuam, líderes muito relevantes, representam muito bem a nossa juventude, em especial uma comunidade que tem sido, assim, muito aguerrida, muito ativa. São nossos hermanos da comunidade hispana. Um abraço, um beijo para vocês. E eu tenho a alegria de apresentar ela, que é... Olha, gente, ela é solteira ainda, viu? E o pai dela disse que não tem nem planos para isso agora, não. Um abraço, hein, irmão Rude? Você é demais, hein? Solteira, faz odontologia. Ó, um bom partido, gente. Olha aí, ó. Secretária da igreja, atuante no Ministério Jovem. Reide, ele é boliviano, deixou claro, pastor, nasci lá em La Paz. Tá bom? Pra ficar bem claro. Reide, bem-vinda ao podcast No Contexto, é um prazer te receber aqui, tá? Muito obrigada, pastor, eu estou muito agradecida, muitas graças por invitar-me, por me convidar aqui, é uma maravilha falar de Deus, né, e de todas as mensagens que Ele nos deixou, e estou muito bem acompanhada, pastor, estou ao lado de pessoas que realmente são exemplos na nossa igreja, principalmente uma moça chamada Gislaine, pastor, ela que é líder dos jovens, aceitou o desafio, diretora dos jovens da Central Hispana, fala muito bem o português e o espanhol também, né, amiga? É uma amiga muito especial para mim, uma pessoa que realmente ela entra em tudo, né? Uma grande líder. O que é ser líder? É guiar os outros e que ela também faça o trabalho, né? E a Gislaine tá lá sempre, primeiro, nos guiando, nos aconselhando. Sensacional. E realmente agradeço a Deus por ter uma líder como ela, Gislaine. Seja bem-vinda. Ai, olha essa apresentação! Obrigada, Reide. A gente se conheceu agora, né? Faz um ano e pouco que a gente se conhece. Obrigado, pastor, pelo convite aqui. Eu tô muito nervosa e feliz também ao mesmo tempo. É tudo conversa fiada, gente. Ai, nada a ver. Aqui, e também eu tô com uma equipe forte, né? Aqui, nosso grande líder, pastor Yuri, que nos está acompanhando. Rapaz. Eu confesso que eu, no começo, quando eu conheci o pastor, né? Ele é nosso pastor tão jovem. Eu falei assim, é sério. Aí eu fiz a transferência, né? Na Associação Paulista Leste. Eu fui bem recebida na igreja. Eu me senti em família, né? Porque eu mudei, eu tava na Paulistana, aí eu conheci o pastor Yuri, que me acolheu e que sempre tá ali dizendo qualquer coisa, a gente tá aqui, sempre me ajudando no ministério também. Tá me respondendo, né? Eu agradeço muito o pastor também, sério. Tá sendo uma bênção, sendo o diretor do Ministério Jovem, não é fácil, mas eu acho que é muito importante, né? Essas jovens da nova geração, que a gente precisa aprender, né? Saber lidar com eles. E ainda mais, eu tenho 20 anos, sabe? Eu fiquei, tipo, a aceitar esse desafio. Tá bom, se Deus quer, eu vou aceitar e vou fazer a vontade dele. Né? E ter um pastor assim próximo, aí melhor ainda, então, né? me ajuda bastante o pastor. Que bom, Gislaine, que bom. Seja bem-vinda, viu, Gislaine? Aqui é este podcast, Rede também. Mas eu gostaria de apresentar aqui
o nosso líder de Ministério Jovem. Ai, sabe. Para toda a APL. En español, en español. En español? Ah, sí, Nuestro sí. querido, amado, como está em sua polera. Né? Nosso querido e amado pastor Fabrício Leão, nosso líder maior aqui do Ministério Jovem para toda a Sim. PL. É uma alegria, pastor, estar aqui contigo e estar aqui participando desse podcast aqui junto com as meninas, né, da nossa igreja e saber que o Senhor também sempre nos está atento a nos atender, nos responder, a estar presente na comunidade também. Então, uma alegria, pastor. Seja bem-vindo aqui também ao teu podcast. Prazer é nosso, amigão. Prazer, um abraço mais uma vez para a comunidade hispana. Lembrando aqui, gente, olha, tô com a camiseta aqui, um abraço para o pastor Cândido, nosso líder de jovens aqui de São Paulo, para todo o estado de São Paulo. Sabe que essa camiseta aqui, o que ela é, não? O que ela representa? Não, amado, alvo. Não, Nossa, ainda. alvo do amor de Não Deus. adquiriu ainda? É o tema da nossa meditação jovem para 2024. O autor verdade. é o nosso líder de jovens aqui da nossa união, do nosso território, que é o estado de São Paulo. Tá linda demais. Você que tá chegando no finalzinho do ano agora, né? Já adquire seu material. Faz tudo que você puder para ter ali, né, seu combustível para toda manhã, todo momento estar ali juntamente com a palavra, com a lição da escola sabatina, com a sua meditação. Amado é o tema da meditação de 2024. Eu sei que você vai estar muito bem equipado para ter manhãs incríveis meditando e começando o dia aí na presença de Deus. Obrigado, gente, por Amém. estarem aqui mais uma vez, tá? Queremos também convidar você que está aí acompanhando o nosso podcast, a nos perseguir nas nossas redes sociais, Jovens Adventistas APL, acompanhe o nosso Instagram, ou também, especialmente nosso canal do YouTube, Paulista Leste, acompanhando o nosso conteúdo sempre liberado no início de cada semana, para que você aproveite ao máximo esse conteúdo, compartilhe, tire novas ideias, insights, tenha nesse recurso aqui em vídeo ou em áudio, como você achar melhor, no podcast No Contexto, um recurso a mais para que você tenha aí mais ânimo e disposição para continuar firme na sua comunhão, aprendendo e fortalecendo a sua fé na palavra de Deus, tudo bem? Amém. Eu queria pedir aqui a Gislene que faça uma oração, tá bom, pra gente, nossa diretora, representando os diretores de jovens aqui da Paulista Leste. Faz uma oração e pede a bênção de Deus aqui para o nosso bate-papo agora. Tá bom, vamos orar então. Pai querido que está no céu, Senhor, aqui estamos nós, realizando mais um podcast, Senhor, e que tudo que a gente falar seja da sua palavra, Senhor. Use-nos como instrumento, como o Senhor já nos está usando, Senhor. Obrigado por acordarmos esta manhã, porque muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, Senhor. E a gente agradece pelo convite aqui, pelo pastor Fabrício, né, que está sendo especial. E, Senhor, que o Senhor possa usar esse podcast, que é mais uma rede de instrumento, né, para que a gente possa estudar a lição da escola sabatina, aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube, Senhor, que o Espírito Santo possa tocar o coração deles, Senhor. Amém. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado mais uma vez, tá, por estarem aqui. Vamos ao tema de hoje. O episódio de hoje está incrível, gente. Mais aí uma doutrina, um ensinamento, né? Uma compreensão cada vez mais ampla. A gente percebe isso, estudando todas as lições, todos os episódios, os temas. A gente percebia, né? E a lição tem sido muito honesta com respeito a isso, né? Sim. A compreensão que os nossos pioneiros, né, que começaram o movimento adventista, passaram a ter de alguns temas que hoje são fundamentais, são bases da nossa fé, e que, de certa forma, identificam a gente, né, como um jovem cristão adventista do sétimo dia que espera, né, que deseja Jesus voltar. Espera Amém. Jesus voltar. Sim. O tema do episódio de hoje é o Evangelho no Adventismo. Como é que não teria Evangelho no Adventismo, né? Não tem. E não- qual é a nossa compreensão sobre isso? Porque, de Isso. fato, a gente teve, seguramente, como em outros temas, tema de saúde, sábado, santuário, volta de Jesus, a gente passou estudando a Bíblia, passar a ampliar a nossa compreensão sobre esse tema. O Evangelho no Adventismo. Por que isso? Porque muita gente imagina, ou assim, de certa forma, estereotipa, né? Ou rotula o movimento adventista como o movimento da lei, do sábado, das regras, pode, não pode, bem rígido alimentação, algo, né? É Uhum. dieta. Isso. E muita gente fica assim, mas caramba, parece que eles só falam de regra. E cadê Jesus? Né? Cadê o Uhum. Evangelho? Né? Cadê a cruz? Cadê a justificação pela fé? Cadê a graça, né? Sim. E alguns até fazem essa dicotomia, né? Então, se você pregar sobre doutrina, sobre lei, sobre sábado, você não vai poder pregar sobre o Evangelho, né? Sobre a graça. Não, então agora é só a graça, é só o perdão, é só o amor de Deus, e não tem nada a ver pregar doutrina. É possível fundir essas duas coisas? Qual foi a compreensão que a gente passou a ter sobre esse Evangelho dentro do movimento adventista? Eu vou ler um texto aqui, que é o texto base da semana, depois a gente segue para nossa tirinha. Certo. O texto base da semana é Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 24.
E eu vou ler, se você puder ler o capítulo 1, capítulo 2 e o 3, vai ser melhor ainda, tá? Mas eu vou ler a partir do verso 24 do capítulo 2, do verso 24 em diante. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo e continuam em favor do seu corpo, que é a sua igreja, né? Verso 25. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa. Olha, na minha versão fala, a mensagem completa, integral. 26. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Agora é interessante o verso 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, ou os que não são judeus. E o segredo é este: Cristo em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participarem da sua glória. Amém. Ou de se parecerem com ele, ou de terem o seu caráter, ou de terem ele, ou de serem um com ele, né? E ter uma experiência pessoal com ele. Eu achei essa versão aqui, a Bíblia Nova, a versão transformadora, ela traz uma versão um pouco melhor, que nos faz compreender um pouco melhor, né? Qual é o sentido do texto em muitas partes aqui da Bíblia, dessa tradução. Bom, o fato é que a Bíblia Paulo fala de uma mensagem completa, né? É ele mesmo que fala a importância da lei, ele disse que não sabia o que era pecado se não fosse a lei, mas ele fala que a salvação é unicamente, exclusivamente pelo meio da graça, né? Nós somos justificados pela fé, não é uma coisa ou outra, ao contrário, esse segredo, que no caso aqui é um segredo revelado, né? A graça de Deus, o perdão de Deus, as verdades de Deus, todas em um pacote só, que na realidade não devem ser ensinadas ou pregadas separadamente, ou como teorias ou doutrinas, né, que não podem ser vividas, né, ou experimentadas por ninguém, né? A graça, então, se tem graça, não necessita obediência, sabe essas coisas que nós encontramos hoje, muito, muito comum no mundo protestante, evangélico, né, e até mesmo católico, né, de que parece que a graça anula a necessidade da obediência, né, de que parece que não é necessário, né, ensinar doutrinas, né, não é necessário ensinar os preceitos e princípios da Bíblia. Jesus me salvou e pronto, né? Não preciso obedecê-lo, ou amá-lo, ou demonstrar isso na minha vida diária. E aqui Paulo fala, não, essa verdade é completa, essa mensagem é completa, ela foi revelada a todos, aos gentios, aos judeus, no passado e hoje mais ainda para vocês, e o mais importante de tudo, esta é a forma de nós termos Jesus em nossa própria vida. Sim. De termos o caráter, a glória de Deus sendo revelada em nossa própria vida. É algo que deve ser experimentado e vivenciado por cada um de nós. É uma experiência que deve impulsionar a gente a viver uma vida de obediência. Bom, eu queria convidar vocês agora para olhar para a nossa tela aqui, para a sua lição também para a tela aqui, para a tirinha da semana. Esse é o tema. E aqui é a nossa tirinha da semana. Eu queria ouvir de vocês aqui, gente, qual foi a impressão que vocês tiveram. A tirinha, ela se propõe a dar um resumão, né, em uma imagem, né, ou duas ou três aí, do tema da semana. Qual a impressão que vocês tiveram? A visão que vocês têm, a impressão que tiveram olhar para a tirinha da semana, de acordo com o tema que a gente ouviu aqui. Eu acho interessante essa tirinha, porque quando... Primeiro eu penso que na vida de qualquer pessoa, bem como a história, existe o antes e o depois de Cristo, né? Então quando eu vou a Cristo, ali você tem de um lado ali uma pessoa, um homem ali carregando um peso nas costas, ali um saco pesado nas costas, e ele vai até Cristo. Quando ele volta... que ele tem esse encontro com Cristo, quando ele conhece a Cristo, ele volta sem esse peso. Por quê? Porque Cristo foi quem levou o peso dele. Então, todas as pedras ficaram onde? Ficaram lá na cruz. Então, os nossos fardos, ó, como diz Isaías, né, o nosso peso, todo o nosso pecado, o nosso problema, ficou na cruz. Então, se eu tentar por minha própria força, se eu tentar viver da minha própria maneira, eu vou ser como aquele homem ali, vivendo totalmente cansado, fadigado. Agora, se eu levo tudo para Cristo, entrego para Cristo, então eu volto entendendo que ele levou sobre ele o meu peso. Né? Isso. Interessante. E você aí, Regi? Então, quando eu vi a tirinha no começo, antes de ter estudado a lição, eu achei que eram duas pessoas diferentes, né? Mas como a gente vai estudando, tudo vai se associando, né? E aí eu vejo uma pessoa carregando, que nem o pastor Yuri mencionou, carregando os fardos, carregando o peso, simboliza, né? Que
tanta coisa que a gente leva nas costas, mesmo nós adventistas, a gente leva e vai até os pés da cruz, que representa a salvação, que ele está ali para nos ajudar, ele morreu por nós. E dá até uma emoção de falar, quando a gente fala de Deus, né, é uma alegria imensa que transborda, né, e dá vontade de fazer tudo por ele, né. E quando a gente vai todo cansado, a gente pode ver no rostinho dele, até na forma, caminhado, no né? caminhar, na forma que ele está postura. caminhando, da postura, que ele está realmente cansado de carregar tanto peso nas costas, que ele vai lá, o quanto que ele deixou já, né? O quanto de peso que pessoas deixaram. Nos pés da cruz, ele vai lá e volta renovado. Ele volta alegre, feliz. Ereto, e o mais animado, sorrindo, passos largos. Exatamente. E com a Bíblia na mão. Para quê? Boa. Para fazer a missão que ele nos deixou. Amém. E como ele deixou todo esse fardo lá, ele também está levando... É o que eu entendi, né? Ele está Sim. levando essa mensagem a todo mundo. Já como resultado de uma experiência, Exatamente. Né? Que ele sai para contar. Um testemunho, né? Isso. Isso que eu entendi. Bem profundo a Muito imagem. bem. É isso aí. E aí, Gisley? Já falaram tudo, né? Qual foi a sua impressão aí? Teve algum detalhe que... Quando eu vi a primeira vez, né, o homem lá com as pedras, eu achei que aquilo era todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades que a gente tá levando para Cristo. Porque como o pastor Yuri falou, a gente não pode resolver os nossos problemas sozinha. E isso aí também eu falo por experiência própria. Porque quando eu queria realizar uma atividade com os ministérios, eu não tava assim, sabe, bem próxima com Deus. E deu errado, sabe? Porque com minhas próprias forças, com nossas próprias forças... E vira um fardo, né? Fica. Mesmo fazendo aquilo que é legal, né? Deve ser feito. Mas... Então, aí isso a gente vive. Então, como já explicaram, né? E que a gente só tem que entregar a Cristo e que ele vai... A gente tem que fazer a nossa parte também, né? Claro. Tem que fazer a nossa parte. E que Deus vai nos ajudar. Sim, sempre ele nos ajuda. Quando a gente pede pra ele. Quando a gente conta pra ele. Porque Deus é como nosso amigo. Deus, tá acontecendo isso, eu preciso de ajuda, né? E ele vai ajudar a gente. Bom, vocês já falaram tudo, né? Muito bom. Bom, aqui, a minha impressão foi o seguinte. O centro do evangelho é a cruz. Então, o centro do evangelho não são as doutrinas, porque as doutrinas, sem Jesus ser o centro, elas vão virar um fardo. Né? As regras, sem Jesus na minha vida, em mim, como centro da minha vida, das minhas motivações, né? Da minha relação, que até então, sem ele, eu posso até fazer as coisas boas, né? Mas será assim como um peso, um fardo, né? A Bíblia fala que obedecer esses mandamentos não é um fardo. Os mandamentos não são pesados para quem ama Jesus. Isso, para quem aceitou o amor dele, né? Para quem aceitou a cruz dele no seu lugar. Então percebe que, eu anotei aqui, essa experiência aqui é o que acontece com alguém que entendeu o evangelho que é pregado no movimento adventista. Essa compreensão de que a cruz de Jesus, que é o centro, ela me impulsiona a viver, olha, a me comportar diferente, a me portar diferente, a me vestir diferente, a atuar diferente, não é? O meu rosto muda, a minha forma de viver muda, a minha paixão agora é compartilhar Jesus, o que ele ensinou, mas o centro sempre vai ser Jesus. A motivação de vida muda. É o resultado dele em mim, do caráter dele em mim. Eu não vou ensinar algo que no fundo, para mim é um fardo. É um prazer, como você mencionou. Então, essa compreensão que o Adventismo passou a ter do Evangelho completo, integral, eterno, que não muda, que não anula as mudanças, mas uma mudança que começa de dentro para fora. De Jesus atuando em minha vida. Não eu tentando mudar a aparência, a casca. No final das contas vai ser isso aqui, ó, um peso, um fardo. Porque obedecer a Deus pela motivação errada é terrível. Só o amor de Jesus pode nos motivar a isso. Então, o Evangelho, o Adventismo, ele é realmente bem mais amplo, completo, pregado já na Bíblia pelo apóstolo Paulo, e nós só apenas somos a Bíblia e compreendemos isso. Inclusive, queria até pedir ao pastor Yuri que ele falasse um pouquinho mais, nos contextualizasse aqui na parte do contexto, que existe um caminho, né, que nos leva à vida, o caminho da vida. Tem até um livro de animais chamado Caminho a Cristo, né? Como é que foi, pastor Yuri? A gente já, desde o começo, a gente já entendia, já tinha essa compreensão sobre essa relação entre o evangelho integral, a graça e a obediência, a lei, né, e a justiça de Jesus, a salvação pela graça por meio da fé. Como é que foi essa compreensão que os nossos pioneiros tiveram
quando passaram a estudar melhor esse assunto? Muito bem. É interessante porque a história da nossa igreja, ela é bem parecida com a tirinha que nós temos aqui, né? Então, a igreja, no início da igreja, do movimento adventista, até a lição está trazendo aqui de que eles pregavam muito a respeito da segunda vinda de Jesus, a mensagem do santuário em conexão ali com a profecia das 2.300 tardes de manhã. Juízo, né? Juízo. E eles falavam muito também da lei e do sábado, né? Então falavam da lei de Deus e tudo. E eles faziam encontros naquele tempo, eles faziam encontros até com outros pastores também de outras denominações. E o que aconteceu nesses encontros? Debates. Então eles ficavam debatendo, e aqui tem uma citação muito interessante que diz o seguinte, em seu zelo em defender a lei e o sábado, Jesus e o evangelho às vezes eram o quê? Ofuscados. Então eles estavam tão preocupados, como se eles fossem advogados de Jesus, advogados da Bíblia. Eles estavam tão preocupados em defender a lei e o sábado, e o evangelho ficava de lado. E isso começou a gerar o quê? Um problema, um grande problema. Por quê? Olha o que diz aqui. Temos pregado a lei até ficarmos secos como as colinas de Gilboa. Então eles ficavam secos, eles pregavam tanto a lei, virava o quê? Um legalismo. Então chegou um momento, que foi em uma reunião da igreja, uma conferência geral da igreja em 1888, que duas pessoas começaram a apelar ali. Dois pastores muito jovens. Sim, jovens, juventude da igreja. A.T. Jones e também o Wagner. Eles começaram... Tipo o pastor Yuri na época, entendeu? Tipo o pastor Fabrício, aí, tipo o pastor Fabrício. Eles começaram a apelar o quê? Para voltar a Cristo. Então eles começaram a trabalhar a ideia de que a mensagem do evangelho deveria ser centrada em Cristo. Não que eu não devo obedecer à lei, que eu não devo... pregar só volta de Jesus, pregar, sábado, juízo, não, tá tudo certo. Só que eu devo centrar em quem? A Em partir Cristo. de Porque Jesus. senão eu serei como estava na tirinha lá. Carregar esse Carregar peso os que o fardos. peso na verdade não é meu. Tem que entregar para Cristo. Então eles começaram a pregar a respeito de centrar em Cristo o caminho da vida, que é Jesus. E Ellen White, inclusive, ficou preocupada porque muitos começaram a reagir de forma negativa com relação a eles. Na cabeça deles, tá vendo? Estão querendo tirar A nossa base, a nossa raiz, nosso pregar fundamento. doutrina e tal, Pregar a etc. doutrina, pregar o sábado, pregar a lei. Começou a gerar um problema ali. E Ellen White, inclusive, o que ela faz? Nos anos seguintes, ela começa a escrever livros que são extremamente importantes para nós hoje, para nossa compreensão a respeito da lei e do próprio Cristo, de Cristo sendo ali o centro de tudo, ele sendo o centro da nossa vida. Ela escreve ali Caminho a Cristo, ela escreve o Desejar de Todas as Nações, o Maior Discurso de Cristo, Parábolas de Jesus. E aqui diz o seguinte, a lição desta semana, portanto, explora o quê? O significado do Evangelho à luz de um importante conceito que está lá como base em Colossenses 1:27. Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, pastor, eu acredito que a nossa igreja, ela começou, claro, guiada por Deus, e aí então foi mostrando que, na verdade, o centro de tudo, não devemos deixar de ser fiéis à lei de Deus, não, nada disso, mas o centro de tudo é Cristo. Quando eu entendo que Cristo, ele é quem me transforma, ele é quem me salva, então eu não vou guardar uma lei para que eu seja salvo, porque aí seria, obviamente, salvação pelas obras. É tudo por amor a Jesus. Então a ênfase de Jones e de Wagner era despertar a ênfase em Cristo e também no seu evangelho. E tudo por ele, tudo por Jesus. Sensacional. É isso aí. Bom, eu queria até pedir aqui a Rede que nos ajudasse também aqui, porque a igreja começou de certa forma, a estudar e a encontrar esse equilíbrio, né? Sim. Nessa mensagem completa que o apóstolo Paulo disse que foi revelado no passado e também está sendo Mistério, revelado né? para nós agora, que é um Sim. segredo revelado, um mistério Isso. revelado, né? Qual é a relação, né, que a gente passou a ter, especialmente no movimento adventista, a relação entre lei e fé? Uma coisa anula a outra ou especialmente ambas se complementam? Bom, que nem o pastor Yuri comentou no começo, né, lá em 1888, havia esses debates, né? Porque tem um texto, principalmente eles debatiam um texto, está em Gálatas 3, 24, 25, que menciona assim, de maneira que a lei nos serviu de aiô para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aiô. Então, eles viram esse texto, né, como menciona em Gálatas, e eles confundiam, né? Falavam o quê? Qual que é a lei que eles estão falando
na palavra aio, né? Que A é lei. tutor, né? Isso, O que é tutor. professor, o Isso, guardião, né? Aí eles estavam nessa dúvida se a lei moral ou a lei cerimonial. A lei moral, os 10 mandamentos, né? A lei cerimonial seria o sistema judaico de sacrifícios, né? Aí eles debatiam isso. Aí Ellen White, que nem eu vi, né, dos livros que ela escreveu, não lembro exatamente qual, mas Fé e Obras. No livro Sim, Fé e Obras. Ela fala, né, que ela também, no começo, ela pensava, não tinha compreensão também. Isso, não tinha compreensão. E como que a gente pode ter essa compreensão? Lendo a Bíblia, porque todas as respostas estão aqui na Bíblia. Mesmo tirando um pouco do foco, ela também até duvidava um pouco do sábado, né? Depois que ela teve as visões, passou 3 anos, e depois ela ainda, nos 3 anos, ela... Não tinha total segurança, não tinha segurança, né? do sábado, né? Isso. Mas estudando a Bíblia, a gente pode ter essa compreensão. E ela mesma fala, né? Ela diz: perguntam-me acerca da lei em Gálatas. Que lei é o guardião que nos deve levar a Cristo? Respondo: tanto o código cerimonial quanto o moral, os 10 mandamentos. Então, a relação entre a lei e a fé, ela disse que o aiô significa esses dois, né? Que é a lei moral e a lei cerimonial. Aqui também fala, né? É possível ver uma vida centrada em Cristo, cheia de fé e de obediência à lei de Deus. Ou seja, a gente não pode deixar... por exemplo, eu vou seguir só a Cristo, mas as leis eu vou deixar ali. Por que servem as leis, né? Que nem a gente vê no mundo, assim, atual agora. Nas leis do trânsito. Se a gente não seguir, se o vermelho ali, a gente tá vermelho, a gente passa, beleza, ninguém atropela a gente. Mas se tiver verde, a gente atravessar, o carro passa e já era, né? As leis do trânsito. Que existem para nos proteger, né? Exatamente. E, da mesma forma, existe a lei na Bíblia. Onde, como você, pastor Fabrício, ele mencionou no começo, que a lei, a gente segue ela e por que seguir ela? Porque é obrigatório seguir, se você não seguir, você vai morrer? Não, a gente tem que seguir por amor a Deus. E também, consequentemente, vem as obras, né? A lei e as obras, que nós devemos ver e refletir entre nós, né? Porque tudo começa em mim, no eu. Porque a fé sem as obras é morta. Que nem fala em Tiago 2,20. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a relação entre lei e a fé tem que andar juntos. Nós temos que ver o que é a lei e o que é a fé. Temos que aprender a separar, né? Essas coisas, mas agir de forma como a Bíblia nos diz. E lá tá todas as respostas que você quiser. Você tem dúvidas, porque até no começo existiu as dúvidas, e hoje em dia também. Mas ali tem os livros, tem a Bíblia para poder tirar todas essas dúvidas que nós temos. A grande angústia deles era tipo assim, se a gente disser que agora a lei não é mais importante, que ela teve seu cumprimento, a sua necessidade, ou a sua relevância até a cruz, agora é só fé. Então, a lei, seja dos mandamentos, cerimoniais, todo o pacotão, né, do Velho Testamento, do Pentateuco, não serve mais. Na realidade, a lei ou as leis nunca serviram para nos salvar, né? A salvação sempre foi pela graça, por meio da fé. Nunca foi diferente, né? Sempre foi graça. E a lei nunca teve o propósito de nos salvar. A lei teve o propósito, como tutor, de nos apontar para Jesus, que é o caminho. Ele pode salvar, ele pode transformar, ele pode mudar seu caráter, ele pode mudar a tua vida. E em nenhum momento a Bíblia anula a necessidade da gente demonstrar o nosso amor a Deus, em deixar de guardar os mandamentos. Sim. Não faz sentido, né? Como o Tiago você mencionou, né? Você diz que ama a Deus, né? Mas você não obedece. Você diz que tem uma fé viva, mas ela não gera, não produz obras. Não faz sentido. Não. Né? Eu digo que amo minha esposa, mas na hora eu faço diferente. Não faz sentido. Então, a igreja, os pioneiros, né? Nós, e hoje especialmente, a gente tem entendido, né? Essa realidade de que a fé verdadeira, ela produz automaticamente, necessariamente, uma vida de obediência, de valorização às orientações dadas por Deus, né? Aqui é uma compreensão adequada do que aconteceu na cruz, que nos ajuda a vivenciar os aspectos práticos dos nossos fundamentos doutrinários. Então, quando eu tenho uma compreensão do que aconteceu na cruz, Cristo morreu porque eu quebrei a lei, Cristo morreu porque eu desobedeci, Cristo morreu porque eu me afastei das orientações dele.
Quando eu tenho essa compreensão, cara, então se ele morreu por isso, como é que eu vou continuar justamente desobedecendo as orientações que ele me deu? Uhum. Não E faz é sentido. interessante, sentido. Então, pastor, a ver- compreensão do amor de Deus na cruz, ele vai me ajudar a vivenciar de forma prática os aspectos ensinados nas doutrinas da palavra de Deus. Sim. Vamos lá. E é interessante ver como Deus ele guia o seu povo, guia a sua igreja, né? Porque ele viu o caminho que estava sendo levado, então ele desperta ali em duas pessoas, dois pastores, ele desperta algo para poder levar eles de volta para a cruz, levar eles de volta para o evangelho. E aqui diz o seguinte: sempre que a cruz é separada do entendimento doutrinário, o cristianismo prático é prejudicado. Então, o grande propósito de Deus com a igreja é salvar pessoas, é guiar as pessoas até Cristo e levar a salvação. E se eu focar somente aqui na lei e virar um debate ali, aquilo perde o propósito, que é a salvação de pessoas. E o evangelho, o cristianismo prático, totalmente prejudicado. Então, vira né? um legalismo, né? Sim. Sim. E aí, Gislaine, qual que é o objetivo final que a gente pode encontrar quando a gente tem essa compreensão, né, do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Qual que é o objetivo final que a Bíblia tem, que a palavra de Deus tem, ao nos fazer ter o privilégio de conhecer sua palavra, as doutrinas, seus ensinamentos? A gente tem estudado, né, ao longo dessa lição, né, da lei de Deus, do sábado, das verdades que são para esse tempo. Tudo isso que a gente recebeu de Jesus deveria nos levar para onde? Qual é o objetivo final de tudo isso? Bom, um propósito final dos cristãos em todas as coisas, a gente pode achar no Colossenses 1, né? 27, que fala assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse versículo já fala tudo, né? Mas eu acho que a gente, aceitando a Cristo, quando a gente se batiza, a gente faz essa nova aliança com Cristo. E a gente aceita os 10 mandamentos, né? Tudo o que a gente tem que aceitar lá quando a gente se batiza. E a gente não pode guardar esse evangelho, essa palavra para nós. A gente tem que falar para todas as pessoas que a gente pode. Ah, mas eu não sei dar estudo bíblico. Ah, mas eu não sei falar. Quando você pede para Deus, ele usa o Espírito Santo e ele deixa fluir a coisa, porque acontece. Mas isso se você que tem fé e acredita em Deus. Tá tudo certo. E eu acho que a palavra fé, eu acho que é muito importante para mim. E aqui tem um trecho, né, que eu grifei, fala: crer que nosso coração foi transformado e que fomos perdoados, apesar de como nos sentimos, é a maneira pela qual reivindicaremos pela fé a promessa da palavra de Deus. Fé é confiar em Cristo, né? Cumprir o que Deus prometeu em sua palavra. E eu acho muito importante falar para as pessoas sobre o evangelho de Cristo, porque o tempo já tá acabando, né? E o tempo tá muito curto aí. A gente precisa se mexer, a gente precisa movimentar os jovens, todo o pessoal. Por isso, você que tá ouvindo, né, a gente, é tão importante estudar a lição da Escola Sabatina, que a gente aprende tanta coisa e a gente tem que fazer esse propósito que Deus nos deixou aqui na Terra. Esse sofrimento vai acabar, vai acabar. Aqui é passageiro. A igreja não salva, mas aqui a gente tem a palavra. Todas as respostas, como a Reide falou, a gente encontra na Bíblia, como a gente está lendo aqui. A gente não está falando por falar aqui, né? Eu tô lendo o versículo. Então, todas as dúvidas que você tiver, tá aqui na Bíblia. Pode ter certeza. Aí, mas só tem que estudar, né? Mas às vezes você fala: mas eu não entendo. A Bíblia é muito difícil de entender. Meu pai sempre fala: a gente tem que fazer jejuar, né? E a gente consegue compreender, pedir. Por isso que existe jejuar, né? Para você poder entender a palavra de Deus. Compreender o que está na palavra. Isso, pastor. Muito bem. Interessante, pastor, porque... Ia falar? Posso? Pode falar, pode O falar. objetivo final aqui, também complementando o que a Gislaine estava falando, né? Cristo em vocês, aqui a lição ela trata de dois significados interessantes a respeito do Cristo em vocês. O primeiro ponto que a lição trabalha aqui é que o Cristo em você significa a ideia de Cristo habitando em nós. Então nós devemos deixar as coisas deste mundo de lado, entender que as coisas, como a Gislaine bem disse aqui, as coisas daqui elas são passageiras, eu devo voltar para a Bíblia e pensar nas coisas eternas. Então eu devo entender que a minha vida, claro, eu tenho o meu propósito aqui, eu devo viver, devo trabalhar, estudar, construir família, tudo, tá tudo certo. Só que tudo isso que eu fizer deve ser com o propósito do quê?
Eternidade. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto que é interessante é de que nós devemos deixar as obras da carne, como ira, indignação, maldade, blasfêmia, deixar tudo isso de lado e entender que Cristo deve habitar em mim. Então, eu devo ser agora uma pessoa amável, uma pessoa como está a meditação do ano que vem, né, pastor? Amado, né? Então, eu devo entender que eu sou amado por Cristo e que eu sou filho dele, e então deixar essas coisas da minha carne, da minha natureza de lado e tentar viver em participação com Cristo para que eu seja uma pessoa melhor neste mundo também. Até a lição destacou também aqui, até a Gisele mencionou aqui, interessante, né? Porque Paulo está querendo dizer que o fato de Jesus habitar na gente, e esse é o objetivo final, né, da gente compreender o Evangelho, compreender as mensagens da Bíblia, compreender as verdades distintas para esse tempo, compreender o que ele fez na cruz, para que a gente entenda que ele quer ter um íntimo relacionamento com a gente, ele quer habitar na gente, ele quer morar na gente. E quando ele mora na gente, naturalmente, embora seja algo espiritual, não dá para você... É Cristo em nós, não é a gente em Cristo. Não. É ele atuando em nossa vida, é ele morando em nossa vida, é ele trabalhando, é ele mudando. Então, embora seja algo espiritual, não dá pra gente... Cara, como é que eu faço? Não, ele prometeu isso, ele quer habitar, ele quer morar na gente. E essa habitação dele vai gerar mudanças na minha vida prática, na minha forma de agir, de atuar, de trabalhar, de falar, de pensar. As prioridades vão ser outras, né? O tempo vai ser visto de forma diferente, né? O tempo está acabando, Jesus está voltando, eu tenho que falar para outros, tenho que compartilhar com outros. Eu tenho que entender melhor a palavra e ter um íntimo relacionamento com ele. Até a lição no final que pergunta aqui, ó. Que coisas nos impedem de experimentar Cristo habitando continuamente em nós? O que nos impede? Eu até coloquei aqui o legalismo, muitas vezes, né? A gente quer fazer as coisas sem Jesus. A gente quer fazer até o que é correto sem... É muito estranho, né, cara? A gente quer ler a Bíblia sem pedir a Jesus. Não faz sentido, né? Eu quero guardar o sábado, mas sem Jesus na minha vida. Não faz sentido. Então, tem coisas que são até boas e que atrapalham a gente. Falta de relacionamento com Jesus. Isso. Não é aquela lição no Colossenses 2, fala assim, olha para o alto. Agora, sua prioridade é olhar para as coisas do alto. Se revestir das coisas do alto. Tudo agora é do alto, nada aqui da terra. Então, eu rompo com este mundo, porque agora Jesus... é quem vive em mim, diz o apóstolo Paulo, né? Agora não vivo mais eu, quem vive é Jesus, né? Então, essa habitação vai mudar, vai alterar, vai transformar. Tudo aquilo tem que ser transformado. Isso. A partir de um relacionamento pessoal com Jesus. Isso. Muitas vezes a nossa mente está aqui na terra, né? Nossa, o que vai ser amanhã? Por exemplo, chega sábado, às vezes a gente tem que adorar, fala assim, sábado vai chegar, eu vou adorar a Deus. Mas de domingo a sexta, nosso pensamento está em outra coisa, né? A gente esquece de adquirir conhecimento, porque é muito essencial. Se a gente não adquirir conhecimento, a nossa mente vai flutuar, vai pensar na terra, né? O nosso pensamento terrenal seria, né? E não seria mais o nosso pensamento celestial. Como diz no livro Mensagens aos Jovens, todo o céu acompanha cada pensamento e ação, que é o mais importante. A gente pode falar, eu posso falar, eu gosto de Deus, eu adoro Deus, eu tô fazendo, eu trabalho na igreja, mas e como está o nosso coração? No dia a dia, No né? dia a dia. Fora das paredes da igreja. Nos lugares onde ninguém nos vê, como a gente Esse é o ponto. Então, esse Jesus e Cristo em nós, né, ele fala assim, né, achei legal aqui, esperança, confiança, esperança, de participar de sua glória, de ter glória na Bíblia, né, essa expressão glória, né, lembra que o pastor falou lá de Moisés, eu quero te ver, eu farei passar sobre você toda a minha bondade, toda a minha glória. Deus quer, em outras palavras, compartilhar o seu caráter com a gente. Isso. Ele quer que a gente tenha as características dele. Sejamos parecidos com ele. Atributos dele, bondade, amor, fidelidade, todas as coisas que o Espírito Santo quer dar pra gente. Então, é isso. Não é uma coisa teórica, é teoria para nos levar para a prática. Essa é a grande realidade, é a grande finalidade, o objetivo final de Jesus permitir a gente conhecer esse pacotão completo da verdade, das verdades dele para nós hoje. Agora, caminhando para o final, gente, vamos lá, correr aqui, a palavra-chave da semana é Evangelho. Evangelho, eu queria destacar aqui a palavra-chave, e queria pedir aqui, começando pelo pastor Yuri, qual é o texto que você separou e qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica dessa semana. Pastor, o texto que eu separei aqui é um texto incrível, maravilhoso, que é de Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 10. Posso ler ele? Pode. Pode ler? Diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos então salvos pela sua vida. Então a palavra-chave que eu escolhi aqui é a palavra amor, né? Porque Deus, ele prova o seu próprio amor. Deus não precisa provar nada para ninguém, né? Mas ele prova o seu próprio amor. Ele é amor, né? Ele é amor. Então, se alguém tinha dúvida, tá mais do que provado. Por quê? Porque ele morreu na cruz, ele deu o seu próprio filho para que nós pudéssemos. Então, quando a Reide falou aqui, me emociona falar do evangelho. De fato, nos emociona. Porque Deus, ele prova o próprio amor dele para nos salvar. Eu não mereço, né? Você não merece, ninguém de nós aqui merecemos. Sim. Então, ele morre na cruz para que sejamos salvos. O evangelho é amor demonstrado na prática. Amor prático. Né? É isso aí. E você, Reide, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? Eu escolhi Apocalipse 3, 14 a 22. Posso ler, né? Claro. Tá. Tá escrito: ao anjo da igreja, é a carta à igreja em Laodiceia, né? Uhum. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. É um texto muito forte, né? Uhum. Onde fala muito... muitos jovens de hoje em dia são assim, né? Mornos. Não sabem escolher o que eu faço. Ele fala que quando a gente tá com o espírito morno, ele quer vomitar, né? Uhum. E é algo bem forte, né? Uhum. Mas a palavra que eu escolhi e o que eu quero ser é vencedor. Boa. Vencedor com Cristo. Porque vencedor sozinho não adianta nada. Eu não vou ser vencedora se eu fosse sozinho. Não é possível. Agora, se eu estiver com Cristo, eu vou ser vencedor e eu quero ser alguém que... seja imagem e semelhança dele. Eu quero que ele esteja em mim para que assim eu possa ser vencedor. Top demais. E vencedor, você acabou de ler várias coisas, né? Que deve comprar né? O azeite, o colírio do Espírito Santo para abrir os olhos, né? O ouro da fé e tal. As vestes de Jesus, né? Em nossa vida diária, né? Até eles estão mencionando aqui que realmente significa viver e experimentar Cristo em nós no dia a dia, né? Uhum. E é isso, na prática, ter o Espírito Santo, é ter uma fé renovada, firme nele, né? Vencer as tentações do mundo também. Isso. Ou seja, é uma palavra que eu realmente gostei muito e eu quero ser assim. E vencedor, você tem uma missão importante, né? É aquele que abre a porta do coração para Jesus e deixa ele habitar, entrar e habitar, né? Uhum. Fantástico. Evangelho é sinônimo também de vitória, Isso, né? vitória. Ter uma vida vitoriosa em Cristo, no pecado, a tentação, enfim. Amém. E você, Gislaine, qual é o teu texto, qual é a tua palavra? Vamos lá. Tá, eu escolhi aqui o Gálatas 2:20, que fala assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo após que eu li esse versículo, eu lembrei da música Cristo vive, essa música, né? É muito marcante para mim. E essa palavra fé, né? Que fé, quem tem fé acredita em Cristo, coisa que a gente não vê, né? Antes, né? Dava pra ver, mas agora não. Eu tenho uma historinha pra contar que eu vivi, né? Quando eu comportei lá em Minas Gerais, eu fui comportar com meus 15 anos. E eu lembro que eu não tinha vendido nada, nenhuma revista, nenhum livro, eu tava muito triste, eu e minhas amigas. E agora, já era meio-dia, a gente vai comer o quê agora? Sem 10 reais. Aí, a gente fez uma oração numa porta, a gente falou: Deus, a gente não vendeu nada, mas a gente tá aqui. O que acontecer, porque no horário de almoço as pessoas estão cozinhando, né, e não vai receber pessoa em casa.
a gente tava chegando no pé de uma árvore e tinha uma sacola cheia de manga e tava lavada. Nossa, a gente comeu, eu fiquei tão feliz e aí eu senti que Deus, quando a gente acredita e pede pra Ele age na sua vida. Nossa, Ele mostrou lá e a gente comeu as mangas como almoço. Sério, eu fiquei muito feliz esse dia. Viveu pela fé isso aí. e se alimentou pela fé. Olha, o que é evangelho, né? Fé, amor, Uhum. que mais foi colocado aqui? Vencedor. Vencedor, vitória, né? O que o evangelho fez por você? Tornou você alguém, né? Como a Disney acabou de falar, alguém cheio de fé, que crê que Deus cuida dos mínimos detalhes da tua vida. Evangelho é isso, não é uma coisa assim, teórica, uma coisa assim, abstrata. Não, leva você a ter uma experiência de fé, de dependência, de confiança, de orar por coisas simples do dia a dia, né? Torna você alguém mais amável, né? Tendo os atributos de Deus, sendo, né? A Bíblia fala que a gente ama porque Ele nos amou primeiro, o pastor Yuri falou sobre isso, um amor que constrange, né? Uhum. Torna a gente mais parecido com Ele, né? Mais doador, mais altruísta. Percebe que o Evangelho, ele realmente afeta, ou quando você aceita, entende Jesus como centro de tudo, ele afeta a nossa vida, a nossa forma de viver, né? Ele não vai tornar, eu aceitei Jesus, aceitei o Evangelho, mas continuo derrotado, cabisbaixo, triste, azedo, tímido com respeito à missão, sabe? Não vivo uma vida a passos largos, forte, né? Sabendo onde eu estou, né? Para onde eu quero ir. É diferente. O Evangelho verdadeiro, ele muda a nossa forma de viver, de agir, de atuar, de protagonizar, né? E ser, pela graça de Deus, alguém que se torna a motivação. Os outros, rapaz, eu quero ter uma vida como essa garota é diferente. Ele entendeu que através de Jesus ele pode vencer qualquer dificuldade. Até as lutas íntimas, né, contra o pecado, porque vive uma vida vitoriosa, né, que até quando desliza ou cai, não fica desesperado, porque ele sabe para onde correr, ele sabe o caminho. Então o Evangelho, ele afeta tudo em nossa vida, nossa forma de viver realmente. Caminhando agora para o final, agora vamos à parte mais prática, né, tal. O tempo está correndo, gente, vamos lá, hein? A esperança da glória. Pastor Yuri, você já comentou, já falou sobre isso. Na prática, o que é vivenciar essa esperança, né, de ter o caráter de Deus na minha vida hoje, agora? Legal, pastor. É interessante porque, assim, o resumo de tudo, né? Eu coloquei aqui que o amor de Deus, ele nos salva e a salvação, ela nos transforma. Boa. Então, quando eu entendo que eu tive um encontro com Jesus, e eu acredito que isso passou com cada um de nós aqui em algum momento da vida. Quando eu tenho um encontro com Jesus, quando eu sou salvo por Jesus, automaticamente a salvação de Cristo, ela vai me transformar. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa que eu era. Zaqueu, quando encontrou Jesus, ele foi lá e devolveu tudo que ele havia roubado das pessoas. E devolveu 4 vezes mais. Então, ele estava o quê? Transformado. Ter Cristo em nosso coração, diz aqui a lição, significa que seu caráter está impresso em minha vida. Está impresso. Então, eu tenho o caráter de Cristo, eu sou uma fotocópia de Jesus. Imagine. Então, Reide, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai para onde for, você é uma fotocópia de Jesus. A Dislene é uma fotocópia de Jesus. Eu sou uma xerox de Jesus. Pastor Fabrício. Então, quem olha para mim fala assim, olha, não é qualquer pessoa. É uma pessoa parecida com Jesus. Então, pastor, eu acho que é isso. O amor de Deus, ele nos salva e a salvação transforma quando somos salvos por ele. Amém. Muito bom. Então, em outras palavras, aí é ter o caráter de Deus em nossa vida. Impresso, né? em nossa vida. Em nossa vida hoje, né? Então, eu sei que às vezes, né, essa é a sensação que dá mesmo, né? Como é que Cristo vai habitar em mim, rapaz? Quem sou eu para Jesus morar em mim? Quem sou eu para me parecer com isso? Eu sou tão fraco, pecador. Né? Tão limitado, né? Com um caráter tão diferente, né? Do que o Deus espera de mim. Então, a Bíblia está repleta, né? Repleta de situações onde ela apresenta a realidade de um Deus que não se incomoda de habitar, né, numa manjedoura, num lugar simples, né, num lugar, né, aparentemente indigno. Deus, ele quer habitar na gente. Olha, ele quer morar na gente. Ele quer estabelecer o seu reino, o seu caráter em nossa vida. É um privilégio. E quer tornar a gente uma prova viva de que ele habita no coração. Independente das nossas condições, do nosso passado, dos nossos vícios, talvez, né? Ele quer habitar em nós. Depende de nós, né? Se abrirmos o nosso coração para que ele... É isso aí. Todo esse trabalho profundo que Jesus realiza dentro de nós mostra o incrível amor e cuidado de Deus por cada um de nós, né? Um Deus que é interessante a gente imaginar, né? Minha esperança é um dia, né?
ver Jesus voltar em glória e majestade, a nossa principal esperança, que devemos acalentar em nosso coração todo dia, é ter o caráter dele em nossa vida hoje. A esperança de ter a glória dele em nossa vida hoje. Um preparo para a agora. eternidade. E é né? isso aí. Começa E naquele aqui. dia não vai ser uma surpresa, ele vai Não. me chamar pelo nome. É. Né? De alguém que eu já convivia com ele Exato. todo dia. Convivo com ele aqui, lá será presencial. Com certeza. Nossa. A prova disso, a evidência, a segurança disso é que eu já vivo com ele hoje. Né? Hoje. É isso aí. Esse é o verdadeiro evangelho, que me leva a uma vida de obediência por amor. Por gratidão. Não vai ser um fardo, vai ser uma alegria. Um caminhar descendo ladeira abaixo, feliz da vida, animado, para poder testemunhar do amor dele para outras pessoas. Caminhando, o tempo já acabou, eu queria só ouvir de vocês as considerações finais, tá bom? Porque a gente entendeu que o evangelho, ele existe, né, e como ele tem como primazia, como prioridade, exaltar a Jesus, exaltar o nosso Salvador. E eu queria ouvir agora as considerações. Chegamos à parte do consenso, né? Eu queria ouvir aqui as considerações finais de vocês, começando pela rede aqui. O que você queria destacar nesse final da lição? O que você aprendeu? O que te chamou a atenção? O que você queria compartilhar com quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, sobre essa compreensão que você tem do Evangelho, de que o Evangelho verdadeiro, ele exalta a Jesus como nosso Salvador. Amém. Não, é um tema muito forte. Nessa semana a gente estudou, e realmente é algo que devemos levar para a nossa vida hoje, agora, neste momento. Não deixar, vou ver, eu estou conhecendo Jesus, mas amanhã eu vou ver como é que é. Não, é agora. Você tem que abrir o seu coração hoje, nesse exato momento. Porque ele está batendo na porta. Ele está aí do seu lado. Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente assim, que nem... a gente conversou, né, agora há pouco. A gente se sente tão pecador, tão sem ânimo. Por que Deus quer eu na vida? Por que ele me quer, né? Mas aí, se a gente abre o nosso coração e a gente estuda, porque o mais importante é estudar, para assim a gente adquirir conhecimento e dessa forma podermos levar a mensagem certa para as pessoas que estão talvez nos assistindo, que estão até nós, né? Aprendemos cada dia como Deus é maravilhoso. E ele fala na Bíblia, né? Qual vai ser o fruto do Espírito Santo? Que é amor, gozo, paz, paciência, benignidade. Eu escrevi em espanhol aqui, ó. Bondade, fé, mansedumbre, templança. Contra tales coisas não há lei. Falando em espanhol, português, a mensagem é uma só. Então, realmente me ajudou muito. Tenho muito testemunho. O podcast seria de 3 horas, talvez, né, Dislene? A gente conversando ali. Mas, assim, a nossa missão aqui, hoje, na Terra, é levar o Evangelho. Nós somos instrumentos dele. Nós devemos nós sozinhos, não. Nós com Cristo, com Ele. Dentro do nosso coração, a gente levar a mensagem e assim as pessoas poderem viver quão lindo e quão grande é o amor do nosso Deus. Se a gente levar isso, e elas vão vivenciar, vão falar, nossa, verdade, Dislene, verdade, pastor, verdade, você que está nos assistindo. Deus é maravilhoso, realmente. Cada um de nós passa e vê o que Deus tem preparado para nós, né? Às vezes a gente, no momento, a gente fala, mas por que se eu estou estudando, se eu estou fazendo, por que acontecem as coisas comigo, né? Mas Deus sabe por quê. Deus tem um propósito para cada um de nós. E a nossa missão hoje é levar esse propósito, essa mensagem para as outras pessoas. Por isso não perca o foco, continue olhando para Cristo, hein? Exaltando a Cristo, Exato. firmando seus olhos no autor e consumador da sua fé. Considerações finais para você aí, rapidinho, Dislene. Isso, a gente tem que levar essa missão para as pessoas, né? E por que passa essas coisas com a gente? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente se desanima. E a gente fala, poxa, às vezes perguntamos, será que Deus mesmo existe? Porque a gente passa umas dificuldades, mas olha, a gente já teve tantas testemunhas na nossa vida, tantas provas, e a gente é prova viva disso, e a gente para mostrar para as pessoas que Deus existe, olha, isso aconteceu comigo, Cristo viveu comigo, que eu passei essa experiência, então eu posso dizer que esse Jesus, que esse Deus, que esse Espírito Santo, sim, existe. Mas só, ele tá ali, ó, batendo na porta do seu coração. Só falta você aceitar. Porque eles nos aceitam como se a gente nunca tivesse pecado na nossa vida. Ele quer viver na gente. Nossa, mas eu sou miserável, eu sou inútil, eu fiz isso, eu sou aquilo. Não, ele aceita, ele te ama, ele já morreu por nós. Agora, a gente só falta o quê? Aceitar. Só isso. E essa é a mensagem que nós temos que dar nesses últimos dias, né? E Isso. exaltar a Cristo que ele fez por nós na cruz, né? O Salvador crucificado deve aparecer em sua obra eficaz como o Cordeiro sacrificado, sentado no trono para conceder
as inestimáveis bênçãos da aliança, os benefícios de sua morte, concederia a cada um que nele cresce. João não poderia exprimir em palavras esse amor. Era profundo, amplo demais. Ele apela à família humana para que o contemple. Não há nada que deve encher mais nosso coração, deve ter nossa maior atenção, nosso maior foco. As distrações periféricas, deixe de lado. Foque em Jesus, na mensagem que ele quer que você abrace e compartilhe, né, com outras pessoas, né? Essa é a mensagem de Deus mandada, que Deus manda proclamar ao mundo. A mensagem de que há um Deus que nos salvou, que nos justificou para uma vida de obediência aos seus mandamentos, né? Uma vida que é experimentada na prática, né? É isso que ele espera de cada um de nós. Considerações finais, pastor Yuri! Tempo acabou, hein? Pastor, Deus chamou 2 pastores no passado para exaltar a Cristo. E eu acho que hoje ele chama também uma geração, toda uma geração no mundo, para poder exaltar a Cristo, pregar o evangelho, falar de salvação, falar de amor e levar Cristo àquelas pessoas que não conhecem ainda. Então, o nosso chamado hoje, o chamado que Deus tem para a nossa geração, para a nossa juventude, para a nossa igreja, é exaltar a Cristo. É isso aí. E a sua mensagem, né? Amém. Ora pra gente aí, por favor, Rede. Claro. Pede a bênção de Deus para que esse conteúdo motive alguém a continuar a se focar e voltar seus olhos para Jesus, né? E para tudo aquilo que ele ensinou para nós. Tá certo. Vamos orar. Meu Pai amado, te agradeço grandemente, Senhor, pela mensagem que você nos deixou. Eu sei que você está aqui neste momento, está guiando a gente para que possamos caminhar no caminho certo. Te peço, Senhor, que cuides e abençoes aquelas pessoas que estão nos assistindo também, aqui o pessoal que está aqui trabalhando. Isso é só, a gente trabalha aqui só com foco, com uma missão, que é levar a sua palavra, Senhor, para que todo mundo possa conhecer o seu grande amor por nós, que você habite em cada um de nós aqui presentes e aquelas pessoas que estão nos assistindo e aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, nos utiliza para que nós possamos levar a sua palavra, levar o evangelho a todo mundo em minha geração, Senhor. Amém. Agradeço por cada detalhe, pelo amor que você nos fornece, Senhor. Eu te amo muito, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por estar aqui, pelo dia de hoje. Abençoe cada uma que está aqui. E, Senhor, que a gente possa cumprir o nosso objetivo aqui na terra, Senhor. O seu objetivo. Tudo isso te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Rede. Obrigado, pastor Yuri. Obrigada a você, Obrigado. Muito obrigado, Gislaine, pela companhia aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Esperamos que você entenda, tenha essa visão cada vez mais integral e ampla do evangelho, especialmente pregado por esse movimento adventista, que inclui o amor a Deus, a Cristo como centro de tudo, e que nos leva a viver uma vida de obediência por amor a Ele, e compartilhar essa verdade para esse tempo de um Deus que já nos salvou, morreu por nós, somos justificados por meio dEle, da fé nele, e que ela nos impulsione a viver uma vida coerente com aquilo que Ele nos ensinou. Que Deus abençoe muito você, que a sua experiência do Evangelho em Jesus continue crescendo e se aprofundando a cada dia. Não esquece de pesquisar a gente nas redes sociais, compartilhando esse conteúdo no Instagram, também no canal do YouTube. E aproveite, espero que você continue aí aprendendo cada vez mais e descobrindo como pode conhecer a Jesus e deixar Ele habitar no seu coração também, tá bom? Um forte abraço, nos vemos no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!